Eu estou no plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e nós estamos iniciando mais uma edição do programa Fala Deputado. Hoje nós vamos conversar com o deputado Neudi Sareta, do PT. Deputado, muito obrigada pela sua presença e eu já começo perguntando de um projeto apresentado aqui no plenário da Assembleia Legislativa que trata da participação popular, na verdade do desejo popular por algum projeto, por alguma reivindicação, mas de uma forma online, mais informatizada. Como que funcionaria, deputado, para quem está em casa, às vezes interesse em sugerir, ou aqueles abaixo-assinados que às vezes a comunidade, o município faz, de que forma online, acredito que mais prática, ele possa participar? Olha, de fato é uma preocupação que eu trago com esse projeto de lei, é procurar aumentar as formas da participação do cidadão catarinense no processo legislativo. Nós temos uma previsão constitucional da apresentação por pessoas do povo de projetos de lei de iniciativa popular. A nível de Brasil, posso citar um exemplo, ficou famoso, a lei da ficha limpa. É um projeto de iniciativa popular. Aqui em Santa Catarina, o único projeto transformado em lei é um projeto também importante, que criou o piso estadual de salários. Esse é um projeto de iniciativa popular, articulado principalmente pelas federações de trabalhadores, de sindicatos, organizações populares, e que trouxeram a esta casa esse projeto. Mas veja, em alguns anos, uma lei, um projeto. Há uma dificuldade, porque você precisa coletar 1% de assinaturas relativo ao número de eleitores no Estado. Então, hoje você precisa coletar, em números redondos, 50 mil assinaturas. Certo. 50 mil assinaturas no papel, ter que bater na porta de um por um. Cada um assinar. Na medida em que eu propus esse projeto digital, nós manteríamos, por exemplo, um portal, um link dentro do próprio site da Assembleia, onde estariam cadastrados aqueles que querem fazer essas propostas, cadastram lá o projeto. Sim. E as pessoas que entrarem ali no site poderão dizer, olha, eu me interesso, eu quero subscrever, quero assinar também esse projeto. Já assina ali. Exatamente, porque senão você vai ter que esperar alguém bater na sua porta para dizer, tem um projeto aqui. Então, com a assinatura digital, você entraria ali, hoje, principalmente a juventude, está todo mundo procurando se conectar, mas a juventude especialmente, né? E juventude é importante na mudança da mentalidade das pessoas. Então, o projeto digital ele permite você assinar projetos de origem popular de forma digital. Mas tem mais. Junto com esse projeto também, nós acrescentamos um artigo no sentido de que se o projeto tiver mais que o dobro de assinaturas necessárias. Mais de 100 mil, vamos dizer. Mais de 100 mil, no caso 2%. Ele tramitaria em regime de urgência aqui na Assembleia Legislativa. Então receberia um tratamento bem especial. Diferenciado, porque às vezes o que acontece? Você pode ter projetos que vão ficando na gaveta. Isso, vai ficando. Os de regime de urgência, eles vão na frente. Isso. Então isso também seria uma forma de facilitar. E olha, com a assinatura digital, isso vai facilitar. Você até, o telespectador que está nos acompanhando, podia até nos fazer uma pergunta, mas deputado, por que você não abaixou esse número de assinaturas, que é meio demais? É constitucional, bastante, mas é constitucional. Isso eu não constitucional, poderia fazer isso por um projeto de lei. Na nossa Carta Magna. Isso, aí teria que ir uma mudança da nossa Constituição. Então, enquanto não se altera a Constituição, e até porque também, eu acho que a gente tem que permitir a iniciativa popular, mas é claro que tem que ter uma certa representatividade. Um certo cuidado, inclusive, claro. Para que nós possamos estar aqui assinando projetos, eu sozinho, como deputado, posso assinar um projeto. Mas, obviamente, que tive o respaldo de 50 mil eleitores para vir para cá. Então, dá mais ou menos, se equivale, eu acho que dá para manter esse Deputado, número. Esse projeto foi apresentado? Foi apresentado, está tramitando aqui na casa, já tem a relatoria, né, o deputado Ney Ascari, o relator. Nós vamos estar acompanhando, eu acho que é um projeto que vai só ajudar os catarinenses, ele não implica em custo para o Estado, pelo contrário, você vai economizar, quem sabe você vai sair pegando 50 mil assinaturas, precisa de um calhamaço de papel, no cadastro eletrônico você só entra lá, clica. Agiliza todo o processo, agiliza, facilita, e o grande objetivo é isso, não é nem isso. Eu citei a questão da economia, não é nem economia, é
facilitar a participação do cidadão catarinense na apresentação de propostas e de projetos de lei. Porque muitas vezes a pessoa, né, vamos dizer, mora um pouco mais no interior, não tem acesso àquele projeto que alguém, né, no litoral acabou propondo. Assim não, qualquer um que interesse vai se tomar conhecimento. E se não tiver conhecimento, ele mesmo entrando ali... No site, procurando, às vezes né? as pessoas ficam na internet, vão vendo assuntos que interessam. No Facebook nós temos lá o íconezinho onde você curtir. Alguém falou alguma coisa interessante lá, você faz o curtir. Aqui seria o seguinte, alguém apresentou uma proposta interessante, opa, eu quero assinar junto essa proposta. Então eu entraria ali, apresentaria os dados, cadastro, obviamente que esse dado depois é conferido para ver se esse eleitor... fecha, tudo certinho. Que bom, deputado. Então já está em tramitação. Está em tramitação. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, mas um assunto bastante atual, inclusive, né, para toda a sociedade brasileira, que é a campanha da fraternidade, uma campanha da Igreja Católica, mas que envolve toda a sociedade, independentemente de religião ou crença, e que neste ano aborda a questão da saúde pública. O senhor vem defendendo continuamente aqui na tribuna, né, aqui no plenário da Assembleia, a questão da saúde. O senhor acha que o tema foi bem apropriado para o momento? Foi ótimo, esse tema, né? Foi excelente. Até, inclusive, no dia que foi lançada, eu tinha preparado uns apontamentos para fazer uma fala e justamente o deputado Padre Pedro estava falando, eu aproveitei então na fala dele para fazer uma parte, mas eu acho que esse tema vai nos ajudar a debater de forma mais séria ainda a saúde pública no Brasil em alguns aspectos importantes. Por exemplo, o SUS. O SUS é o maior plano de saúde pública do mundo e é um plano importante que incluiu pessoas, que possibilitou muita gente que não tinha acesso à saúde ter, mas precisa de melhorias, precisa melhorar, precisa se aperfeiçoar. Há sempre aquele debate da quantia de recursos, né? da luta histórica para se conseguir mais recursos. Como funcionar? Então, o fortalecimento do SUS vai ser um dos grandes temas que nós podemos debater. Outra questão é como a população participar da gestão da saúde, principalmente através de um mecanismo muito importante e que nós temos que divulgar mais, que são os chamados conselhos. Tem um conselho estadual e tal, mas eu vou falar até daquilo que tem mais, que são os conselhos municipais de saúde, porque em cada município é obrigatório ter um conselho municipal de saúde. E eles existem, mas às vezes eles são apenas no papel, alguém que vai lá meio pro forma. Não, é uma forma de participação do cidadão ir ali, das entidades, o representante que está no conselho. Ou seja, este tema proposto pela CNBB, e você... Foi muito feliz quando você falou, uma campanha da Igreja Católica, mas que envolve todo mundo. Sim, isso extrapola. Já vai além, né, isso, deputado? Qualquer religião, e não é só a católica, algumas outras igrejas cristãs. Então, é o tema que interessa a todos. A questão da saúde pública, dessa campanha da fraternidade, né, vai ser excelente. Eu tenho abordado com frequência, tenho apresentado projetos de lei nesta área da saúde. Aqui na Assembleia, outros deputados também têm feito belas discussões, belos debates. A nossa Comissão de Saúde tem promovido audiências públicas importantes. Então, acho que nos deu um reforço esse tema da campanha da fraternidade para esse debate sobre a saúde pública no Brasil e nós, no caso mais específico, aqui em Santa Catarina. Tomara que dê resultados, né, deputado? Que nós esperamos sim. Esperamos que há uma expectativa, a gente vê com frequências, assim, casos de relatos, né, de falta de atendimento, falta de profissionais. Há também o outro lado disso. A gente vê em alguns locais assim um esforço das pessoas. Postos de saúde bem implantados, postos de saúde. Eu sempre que posso visitar um posto de saúde, um hospital. Alguns já estão bem, né, estruturados, né, bem estruturados. Que é um avanço, né? As pessoas que atendem bem, os profissionais, eu acho que esses nós temos que trazer também como exemplo. Onde não funciona, tem que trazer isso ao público, sim. Claro. Porque é uma forma de fazer com que ele funcione. Mas é bom também citar onde tem os exemplos bons, como incentivo àqueles que estão trabalhando. Deputado, sendo o senhor, né, um dos principais representantes aqui do meio oeste catarinense, em especial região ali de Concórdia,
quase impossível, em 2012, a gente não falar da questão da estiagem, principalmente agora dos prejuízos, né, que já estão sendo contabilizados, né? Foi uma das maiores estiagens da história em Santa Catarina, atingindo também outros estados, como o Rio Grande do Sul, mas foram muitos prejuízos, né, deputado? Na verdade, já se vem trabalhando para tentar recuperar um pouco a perda total desses agricultores, dessas famílias que trabalham, né, na lavoura. Nós temos um dado estatístico preocupante. Nos últimos 10 anos, nós tivemos aí em torno de 6 a 7 estiagens. E fruto disso, eu estive acompanhando uma comitiva catarinense em Brasília, Secretaria Nacional de Defesa Civil, fizemos toda uma conversa sobre ações de combate à estiagem, as ações emergenciais, mas também fizemos uma discussão que já vinha de antes e que a presidente Dilma tomou uma posição em função disso muito importante, no sentido de criar um grupo de trabalho interministerial, ou seja, representantes dos principais ministérios, por exemplo, principais ministérios envolvidos nesta questão agricultura, desenvolvimento agrário, o Ministério da Integração Nacional, esses órgãos da Defesa Civil. E este grupo de trabalho já foi ao Rio Grande do Sul, está fazendo esse trabalho em Santa Catarina, levantando ações que a gente chama estruturantes, ou seja, de estrutura para enfrentar futuras estiagens. Certo. E tem duas coisas que nós precisamos fazer. Uma é os prejuízos, a emergência. Certo. E a outra é aquilo que você faz, que a gente chama de estruturante. Para prevenir o futuro. Prevenir. Aí ver formas, né, para incentivar o armazenamento de água, enfim, projetos que venham atentar para a prevenção. Então, certo, nesse sentido, esse grupo interministerial está trabalhando. Já o caso dos que tiveram perdas, aí nós temos o problema do agricultor, por exemplo, que perdeu a produção, o produtor de leite, porque alguém pergunta assim, mas por que o leite com a seca? Não, a pastagem. A pastagem, né? A água, né? Isso, há uma perda grande. A produção, as agroindústrias às vezes têm problemas também, o produtor propriamente dito, aos que moram na cidade, em alguns casos tiveram problemas de abastecimento de água também, e há também o poder público, as prefeituras que têm que dar esse primeiro atendimento. Então, assim, houve medidas importantes anunciadas pelos poderes públicos. O governo federal anunciou liberações de recursos da ordem de 21 milhões de reais. Achamos que ainda tem que ter outras ações. O Estado também precisa pensar em projetos estruturantes também. Enfim, esta foi mais uma grande preocupação que Santa Catarina passou com as estiagens. Aí mais de 100 municípios tiveram problemas e nós temos que pensar muito seriamente na água, que é um grande bem, e nós temos que pensar essas formas de armazenar, de preservar, de cuidar, sob pena porque a natureza, ela vai... É imprevisível. Então, dizer que esta foi a última estiagem que vamos enfrentar, se nos últimos 10 anos enfrentamos 6, 7 estiagens, é possível que nos próximos tenhamos outras, se não tantas, pelo menos algumas. Então, temos que estar preparados, assim como onde há excesso de chuva, você tem que ter os planos de contenção de alagamentos. As cidades importantes que estão planejando, toda essa região aqui do Vale, do Alto Vale, e não só no Alto Vale, outras cidades, você citou antes de Concórdia, mesmo Concórdia tem lá um plano de contenção de alagamentos que está fazendo uma série de ações, já fez e tem mais algumas para fazer. E assim é na estiagem, nós também temos que ter um plano de prevenção. De prevenção no sentido de, olha, faltou água, não temos como fazer chover, mas temos água armazenada. Essa é uma alternativa. Tá certo, então, deputado Sareta, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Volte ao programa Fala Deputado sempre que desejar. Ok, muito obrigado a você e a todos que estão acompanhando esse programa. Estamos à disposição aqui na Assembleia Legislativa, sempre que pudermos contribuir com alguma causa dos nossos catarinenses. Tá certo, então. Você continua acompanhando a programação da TVA ou outras edições na nossa programação, na programação da Rádio AL Online ou ainda todas as edições do programa no site da Assembleia Legislativa no portal TVA. Até mais.